a distância que eu estava sentindo dos meus propósitos, né? A gente muitas vezes tem sonhos e mantém eles só na mente. E pessoas que são conscientes nesse mundo começam a perceber que você está perdendo seu tempo na vida, que você está vendo as coisas passarem, vendo pessoas tomando atitudes e você sendo uma pessoa muito crítica consigo mesmo, muito crítica com toda a sua... Saudações a todos, estamos aqui com o programa 947, que veio com o intuito de trazer informações para você que tem interesse de participar da fraternidade. E nada melhor do que um membro da fraternidade para poder trazer a vivência dele e tirar algumas dúvidas das quais vocês podem estar tendo para poder participar da nossa fraternidade. Eu estou aqui com o Ítalo. Ítalo, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de ter recebido esse convite, também pela proposta desse vídeo e dessa série, né, que vai ser conversando sobre a fraternidade, conversando sobre o nosso propósito, todo o nosso trabalho em equipe, enfim. É isso. O primeiro questionamento que eu queria trazer para você, Hum. que eu nunca nem te fiz essa pergunta na realidade. Qual foi o motivo de você tomar a decisão de vir à fraternidade 947? Cara, eu vou ser o mais breve possível, porque isso já daria um vídeo inteiro. Mas foi a distância que eu estava sentindo dos meus propósitos, né? A gente muitas vezes tem sonhos e mantém eles só na mente. E pessoas que são conscientes nesse mundo começam a perceber que você está perdendo seu tempo na vida, que você está vendo as coisas passarem, vendo pessoas tomando atitudes, e você sendo uma pessoa muito crítica consigo mesmo, muito crítica com tudo à sua volta, mas também eu não era uma pessoa explosiva, eu era uma pessoa que fazia crítica e mantinha na minha mente. E isso acaba enchendo o seu HD de coisas ruins, de críticas, né? Que às vezes são construtivas, mas você traz para si mesmo muito pesadas. Então você acaba pagando sapo muitas vezes para você mesmo. Então, unindo tudo a isso e a minha procura a Deus também, né? Porque eu sou católico, apostólico romano, mas eu via que ali na igreja ainda não estava toda a conversa que eu queria. Eu conversava com os padres, eu conversava com a equipe, eu era da equipe de música. E aí eu queria ter conversas abrangentes sobre Deus, claro, ele no centro de tudo, como a gente sempre deve tratar, esse é o que eu penso. E com isso eu tive o convite pela minha namorada, Paloma, também frequentei com a gente, né? Ela foi primeira, foi um mês antes de mim, de eu tomar essa decisão de digerir, entender o que é, né, o 947, porque, querendo ou não, ainda tem alguns mitos, né, sobre o que é o 947. Então é isso que a gente está fazendo aqui para desmistificar. E no fim disso tudo, voltando ao assunto, quando me veio essa proposta do 947, eu comecei a pesquisar sobre o que é o autoconhecimento, né? E quais são os artifícios que você usa para você ir atrás desse autoconhecimento. Então, uniu tudo isso, uniu a proposta da minha namorada, uniu ao ambiente, quando eu vim a primeira vez aqui, né? Eu não fiquei, eu só vim levar ela. E uniu tudo a isso. Eu lembro bem desse dia, inclusive. Pois é, unindo tudo a isso, fiquei um mês pensando e falei, vou aderir a uma experiência, porque, querendo ou não, é uma experiência esse lugar, né? Mas realmente voltada ao autoconhecimento, de saber quem sou eu e como eu vou lidar com os meus problemas, como todo mundo tem os seus problemas. E para vencer eles, você tem que olhar para si e não ficar dentro de si, vendo só no seu ponto de vista. Você tem que ver por outros pontos de vista. As suas ações, o seu jeito de ser. Você carrega desde a sua infância até aqui. Quais são as experiências que você carregou de lá até aqui. E é isso. No geral é isso. É o autoconhecimento, é a procura por Deus e também a procura de um ambiente que conversasse sobre isso. Eu, inclusive, me recordo bem no dia que você veio deixar a Paloma aqui. Aí eu olhei assim e falei assim, rapaz, confia, porque ele deixou a companheira dele aqui, foi embora Foi. e conheceram através da internet, inclusive, e falei, será que ele volta, será que não volta? Eu fiquei pensando, falei, foi no outro mês que já estava aqui. Pois é, pois é.
Falei, eu vou deixar ela só dessa vez, depois eu venho de novo. Brincadeira, pior E que na primeira vez que eu vim eu não pensava realmente em vir aqui. Foi naquela conversa contigo, ela ter conhecido você e falou bem depois também, né? E aí que me deu aquela vontade, cara, eu vou. qual que era a sua percepção antes de você conhecer aqui? O que você enxergava sobre ayahuasca, no caso, Aham. né? E o 947. Porque o 947, na realidade, é um estilo de vida. A ayahuasca é uma medicina, que a gente estava até conversando aqui nos bastidores em relação a isso. Exatamente. Mas qual era a sua percepção em relação à ayahuasca? Porque acaba que agrega, né? A fraternidade ela agrega a ayahuasca. Então, qual era a sua percepção antes Uhum. de vir aqui? Antes de vir, eu achava um hábito totalmente indígena, que veio para a cidade só com a proposta, às vezes próxima, mas algumas vezes tomava por distante, né? Da cultura indígena. E assim, eu só tratava como isso, algo espiritualizado como qualquer religião espírita, e que você trazia um agregado mais indígena. Era isso pra mim. Eu não tinha preconceito, eu não tinha. Como muitas coisas na vida, eu não gosto de ter preconceito. Claro, a gente vai ter preconceitos naturais de muitas coisas, mas a gente tem que filtrar e estar consciente do que a gente está pensando, né? Sim, Porque senão toma como verdade uma coisa que você nem tirou conclusão, você só pensou a primeiro ponto de vista. Então, com religiões, eu sempre fui uma pessoa que, se eu não experimentei, se eu não sei do que se trata, eu não vou ter preconceito. Então, não tinha nenhum preconceito. Mas achava que era isso, então, no resumo. uma outra informação importante que a gente tentou no início é quanto tempo você faz parte da fraternidade? Cara, eu Do sempre faço esses 947. cálculos e eu sempre erro. Eu acho que é por média de um ano. Eu comecei em março Março do do. ano passado, né? Isso, março do ano passado. Então, um ano. Um ano e lá vai o quê? 6 meses por É, aí? mais ou Que a menos, gente seis tá no meses. mês 10, né? Alguma coisa assim. Então, assim, em relação à fraternidade, às vezes a pessoa acha que é uma experiência que ela vai ter aqui e vai seguir a vida dela. Como se fosse, Isso, sei lá, que nem você trouxe a questão do indígena. O indígena, você vai lá, experiencia algo na aldeia e volta. exatamente. E segue a vida. Você fica imersivo só uma turistada lá, né? É, como se fosse uma experiência uma única vez. É, E na realidade, o 947 é justamente uma constância. É um trabalho que ele é feito diariamente. Não é algo que você vem e você não volta nunca mais, você só vem boa. uma, duas vezes e segue sua vida. Não, aqui é um templo mesmo, aqui é um local de estudo, de desenvolvimento pessoal interno profundo em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação à sociedade, em relação ao universo, em relação ao financeiro, tudo. Aqui a gente não deixa passar nada em branco. Só que o diferencial que a gente tem aqui é justamente trabalhar todas essas áreas, só que com o centro que é Deus, Jesus Cristo, o centro do Evangelho. Então é essa a nossa base aqui, só para poder deixar claro em relação à questão da religião para vocês. Mas voltando aqui ao Ítalo, que é a parte principal aqui dessa nossa conversa, para poder justamente ele trazer a palavra dele, não eu que sou o fundador, mas ele que é um membro, que ele que frequenta, então ele que vai falar, não sou eu. Mas eu acho interessante a gente destacar esse tipo de coisa, né? Porque tem gente que acha que não sabe também o que tem aqui, né? Realmente, nós somos religiosos, centrado em Deus, centro de tudo e com um princípio cristão, né? Sim. Isso é o nosso centro, porque a gente tem que seguir uma linha com que a medicina nos ajude mais e mais. Quando você veio a primeira vez, Hum. você acha que você estava preparado? Só assim, eu estou preparado para isso aqui. Ou você veio sem estar preparado? Fala, não, eu estou preparado, mas eu vou. Cara, eu vim preparado no quesito físico, né? Às vezes a gente fala pra pessoa fazer o jejum, né? E eu fiz. Não comia carne, e aí fui até um pouco mais, não tomava leite, não comia um pouco de derivado de animal. O ovo eu mantive, mas as outras coisas eu evitei. Eu vim preparado fisicamente, mas mentalmente não. Porque primeiro vem uma ansiedade, você não sabe, se você nunca tomou ayahuasca, né? Você fica com aquele medo de o que é isso? O que é essa experiência?
Eles falam que às vezes você vomita. Cara, o que vai acontecer? Ou vai olhar pra mim lá e falar, olha o cara lá vomitando. Não, gente, não é assim. Mas eu tinha isso, né? Não vim preparado mentalmente. Então, tanto que quando eu tomei, eu fiquei tempos e tempos. Aí eu tava ali no canto, aí até conversei com você, né? A minha primeira vez que eu tomei, falei, eu acho que eu não sou digno a disso, a tomar o ayahuasca, porque eu não tô sentindo, eu só tô passando mal e eu não tô recebendo a força. Cara, passou alguns minutos, ele calou minha boca. Então, só essa parte já mostra o quanto eu não estava preparado mentalmente. Mas foi isso. Não estava preparado, não. O que mudou na sua vida? No primeiro dia que você decidiu vir ao 947, a viver ele, para agora. O que mudou na sua vida depois do 947? Pode falar tanto algo ruim ou algo bom. O que mudou do começo até agora é igual eu tinha dito atrás. Eu era uma pessoa muito crítica e com crítica você deixa de agir. E com isso eu era uma pessoa que nunca agia, era neutra. E foi um tapa na cara um dia estar sentado aqui e você falar que o neutro ele também tende ao negativo, né? A gente pode até explicar isso mais um pouco, mas vou ser bem breve. Se você não agir quanto à sua vida ou quanto que está acontecendo à sua frente, se você for neutro, se não reagir, cara, se você não tomar uma atitude, você também está se tornando algo negativo. Porque se alguém cair no chão e não conseguir se levantar, isso foi um trauma na minha vida. Eu vou até contar pra você, nunca tinha contado pra ninguém. Eu, uma vez criança, voltando da escola, eu tinha lá meus 12 anos e eu sempre ia de bicicleta pra escola. Então, uma distância até que grande que tinha. E aí, uma vez eu descendo, eu vi uma mulher com uma tala na perna. Já viu aquele, tipo um metal aqui entrando no osso, né? Aí ela tinha caído no chão. E aí, eu passando assim, eu vi ela pedindo ajuda, via pedindo ajuda. E olha só a crítica que veio na minha mente. Você é muito novo, você não vai conseguir levantar aquela mulher. Passei direto. E isso pegou na minha mente. Isso é a presença do neutro sendo negativo. Porque, cara, se você tiver atitude, você consegue tudo. Então, do começo até agora, o que mudou foi exatamente isso. Eu me tornei uma pessoa de atitude agora. Se, se acontecer alguma coisa na minha frente, eu vou reagir, claro. Não vou reagir sendo uma pessoa briguenta, não vou reagir negativo também, né? Mas também não no neutro, sempre no positivo. Então, se tornar uma pessoa de atitude foi o principal. E de negativo, cara, eu não sei dizer muito bem. Eu acho que é algo positivo, mas tende a ser, tende a ser meio problemático se você não sabe administrar. É aquela história do tio Ben, quanto mais poderes, maiores são as responsabilidades. Então, quando a gente cresce um grau de conhecimento, quando a gente vê que, como por exemplo, a gente lê a Bíblia, lê os 10 mandamentos. Se você lê os 10 mandamentos, você sabe que é errado. E você tá você tá cometendo pecado, sei lá, a, tentando contra a Bíblia, você tá agindo negativo. E tem gente que fica age e não se avalia. É igual as pessoas que se entregam à luxúria e não desmedida, sabe? A gente se torna uma pessoa muito mais avaliativa dos nossos próprios erros, saber também pedir perdão a Deus. Foi algo que mudou muito, porque minha conversa com Deus agora é muito maior. Então é isso, é sair do pecado, que graças a Deus eu consigo hoje em dia, né, com muita evolução. Claro, ninguém é perfeito, mas a gente sempre está evoluindo e isso é muito interessante. A gente vê a evolução do espírito, da pessoa em si, da alma e do corpo. Outra coisa muito positiva que eu ganhei aqui é isso. Meu corpo está melhorando, eu estou fazendo exercício, minha alimentação, cara, incrível. Se fosse um ano atrás, minha cara tava toda cheia de espinha, porque não dava pra ver aí, hoje tá lisinha. Então, tipo assim, isso que mudou, consciência, ter consciência de tudo. E em relação ao futuro, você teve uma mudança? Em relação a como você enxerga o futuro, como você enxerga o passado, o que você viveu no passado de traumas que você teve na sua vida, se você conseguiu ressignificar isso,
se você... Como você enxerga o futuro, como você enxerga o passado? É a melhor, acho que é a melhor pergunta, né? Assim, É, mais vou definida. começar assim do começo, igual a gente estava falando aqui antes. Vou começar do começo, então vou começar do passado, como eu enxergo, como enxergo hoje o passado, né? Como todo adolescente, toda criança, como toda adulta, a gente tem momentos bons e ruins na nossa vida, em cada fase da nossa vida, né? E como muitas pessoas, eu também tive algumas experiências ruins que eu tratava muito, como eu vou dizer, muito intrínseco. A pessoa teve um trauma e aí ficava com medo, como por exemplo, uma pessoa que é roubada numa rua e nunca mais passa por essa rua porque lá ela foi roubada. Sabe, eu tinha muito disso. Então, cara, o meu passado eu enxergava ele muito como caminhos, decisões erradas, né? Sendo que hoje em dia eu vejo como muito aprendizado. Muitas vezes é igual na empresa que eu trabalho, muitas vezes você tem que ser o primeiro a roçar o caminho. Então você vai acabar se machucando, se cortando com mato, levando picada de inseto. Por quê? Porque você está abrindo esse caminho. Você, nós por culpa e por obrigação somos humanos, né? E desde o Gênesis a gente tem que tem essa consciência do ser humano, né? Devido ao pecado original. Então, eu comecei a ver os meus caminhos que eu tomei, os certos e os errados, como uma trilhada, como abrir o mato mesmo, né? Levar cortes, esse tipo de coisa. Antes não. Antes eu me sentia um extremamente culpado, pesando o meu presente e pesando minha perspectiva com o futuro. É isso. Esse foi a minha visão do passado. O futuro, para mim, uma vez eu tive um acesso e aí o futuro é o presente. É. O futuro é o presente. Então, assim, daqui a 2 dias eu vou estar onde eu agora trilhar. Para eu acordar num lugar, eu tenho que caminhar até lá. Então, o presente que vai definir o futuro. É só isso que resume a visão do futuro. Esse eu fui bem breve. Ainda bem que eu comecei do passado. Quais são as suas expectativas de vida antes e hoje? Novamente falando sobre o futuro. Mas Uhum. assim, de uma forma mais. Porque as pessoas elas têm um. Tem pessoas que têm um pensamento negativo sobre o futuro. Isso Sim, é natural. sim, às vezes eu tenho, Porque. às vezes a gente Sim, tem, né? sim. Às vezes acontece um problema na nossa vida e acaba nossa mente automaticamente levando para o pior que pode acontecer. Isso mudou depois da fraternidade ou permaneceu igual? Eu tô fazendo essas perguntas pra você, mas assim, Aham, antes de eu trilhar esse caminho, eu não tinha muitos. Eu achava que eu não tinha muitos problemas. Se fizesse uma entrevista comigo, perguntar, você tá bem? Tô bem, tô. perguntasse se eu estava bem, eu falava bem assim: eu não uso nenhum tipo de droga, sou viciado em nada, não tenho problemas com a relação com a minha família. Lógico, não estou falando de não ter problemas, estou falando de você ser resolvido em relação a isso. Isso, Sou resolvido em relação à minha família, sou resolvido com a minha companheira, sou resolvido, não tem problema em nada. Só que aí depois, quando você começa a ter uma expansão da consciência, tanto por parte das informações que você recebe nesse plano material e no plano espiritual, no plano mental, né, uhum, na tríade, você começa a perceber que tem muita coisa a melhorar. exatamente. É o que eu tinha falado ali antes, né? A gente começa a ter mais consciência dos nossos erros, então a gente acaba pedindo perdão mais vezes, isso nos torna presente para não cometer o erro de novo. Porque se você cometer o erro e nunca refletir sobre ele sozinho, meditar, você nunca vai tomar a decisão. Você tá exposto a repetir ele de novo e de novo e de novo, né? E ter essa autocrítica, essa sim é positiva, né? De quando você peca, você tem que tirar isso do seu corpo, você tem que se tornar consciente e deixar de cometer aquilo.
Cara, essa consciência é incrível. E é por isso que a gente fala muito daqui sobre Deus, sobre desenvolvimento pessoal. Nada mais, nada melhor para falar sobre isso do que você, né? Cara, as palestras dele aqui é, cara, é incomparável. Obrigado, irmão. Não, é assim, o valor de entrega é muito grande em relação ao que é cobrado, viu, gente? É uma entrega maravilhosa. Então, Era o que a gente estava conversando, inclusive, quando a gente estava tomando café ali, que nós vemos muita coisa na internet, porque a internet hoje é o nosso meio de comunicação mais presente. E pessoas que não estão preparadas para poder entregar algo, fazendo ali e ganhando o seu tempo, que é o principal, não o seu dinheiro. O seu dinheiro é consequência, mas o seu tempo é o uhum, principal, porque além de você precisar de ter tempo para ganhar o dinheiro, ainda você vai dar o dinheiro. Você dá o seu tempo dobrado para um conhecimento, para uma informação que não vai realmente mudar a sua mentalidade. E aqui o nosso papel, eu falo tanto meu quanto do Ítalo, que é membro, e dos outros membros, é entregar o melhor. É entregar um conhecimento, uma informação de alta performance, alto nível, sem legal. enrolação, sem ficar de conversinha, porque eu trago isso dentro de mim, eles trazem também que o tempo nosso é o bem mais precioso. E desrespeitar a vida de alguém, desrespeitar o tempo dela, é desrespeitar a qualidade de vida dela, desrespeitar a família dela, desrespeitar a própria pessoa, os sonhos dela, tudo. Porque se você tira o tempo de uma pessoa e joga ele pelo ralo, o que você está fazendo com ela? Você está matando essa pessoa. É bem isso, Exatamente. é uma coisa bem profunda para poder se pensar em Você relação tá, ao é, tempo. exato, mas tipo assim, você tá matando aos poucos essa pessoa, porque você tá tirando a vida dela que ela tinha pra viver. Sim. Uma outra coisa que, falando sobre o tempo, que é muito importante, o que que mudou? Porque isso é importante. O Uhum. que mudou a sua percepção em relação à sua família, em relação aos seus amigos? Porque essa filtragem de amigos, né, que a gente considera como Nossa. amigos, Uhum. vai poupar muito tempo nosso. E o que mudou também em relação à atmosfera? São os três pontos: família, amigos Relacionamento, né? e ambientes que você E ambientes. frequentava, que Dá pra você gente pôr até frequenta. relacionamento. Acho que vai Dá. caminhar um pouco aí pra esse lado, porque, resumindo tudo, é relacionamentos, né? Realmente, se for parar pra refletir sobre esses pontos, eu vou ficar pontuando muitas melhoras. Muitas melhoras. Nenhuma piora, cara. Dentro de um ano, momento que eu me conheci, quando eu aprendi a me conhecer, a dar highlights no meu ponto positivo e também nos pontos negativos, porque a sua fraqueza você deve conhecer, tá? Para você ter controle a ela, você deve conhecer, né? Isso lhe dá poder sobre você mesmo. E isso acabou gerando um desenvolvimento muito bom do meu relacionamento com as pessoas. Eu sei o meu temperamento, eu sei o que eu realmente posso falar, o que eu não posso falar. Eu comecei também a dar valor muito nas pessoas ao meu redor. Meus amigos, às vezes eu estou muito distante porque eu estou em constante mudança. Então, às vezes a gente não está tendo tempo para se encontrar, para curtir. Às vezes a gente ia para uma festa, uma outra coisa assim. Mas esses tempos eu não tô tendo muita conexão com eles em relação a ter tempo com eles, né? Mas é porque eu tô me desenvolvendo. Eu tô trabalhando, eu tô estudando e tudo mais. Mas eu sei que hoje em dia eu sou uma pessoa mais conselheira, claro, sempre pro certo. E eu sou uma pessoa agora que com os amigos eu vou estar sempre falando em desenvolver, em falar em mostrar o ponto positivo dessa pessoa. Porque amigo de verdade, ele vai falar o que é bom pra você. Aí vem a você saber discernir o que é amigo e o que é colega. Tem gente que acha que é a mesma coisa, né? Exatamente. Você vai lá, paga o ônibus, a passagem, e o cara fala, obrigado, amigo. Aí tu já se acha no direito de contar pro cara a vida toda, né? Não é assim, pô. O amigo é aquele cara que, se você precisar, se você bater o carro, sei lá o que acontecer, Deus me livre, o pior, ele vai ter que ir lá, pelo menos para te ajudar mentalmente, espiritualmente, mesmo que ele não vá, ele ore por você e você se sinta acolhido a isso. Seja uma coisa verdadeira e de desenvolvimento não só para mim, para outra pessoa também. Porque a escada da vida é igual eu digo, é muito mais fácil as pessoas. Claro, vai ter momento que você vai ter que subir sozinho. Não tem como. Principalmente o homem. Tem uma hora que tu vai subir sozinho.
Mas tem momentos na vida que é bom você estar de mão dada com outra pessoa. Então, aí entra na área do relacionamento já, né? Que é exatamente isso. Antes eu era muito individualista até no relacionamento, né? Algumas coisas eram minhas, só minha. Só que hoje, no meu relacionamento que eu tenho hoje, eu sou uma pessoa muito mais provedora. Que era o meu sonho, ser uma pessoa provedora mesmo, né? Ser uma pessoa livre, mais livre junto com a pessoa. Nada de liberdade fora disso. Livre junto com a pessoa, que a gente pode sair aonde a gente quiser. A gente quer conhecer um lugar novo. Cara, é a melhor coisa do mundo. E aí volta para aquela parte que a gente estava falando de gastar a vida, viver realmente, é você estar presente. Nada mais do que ir na natureza, a viajar, conhecer novos lugares. E isso traz uma qualidade muito boa de vida para você. Viajar, conhecer um lugar novo, relaxar, né? Traz uma qualidade de vida muito boa. E isso melhora os seus relacionamentos, consequentemente. Porque se você ficar num relacionamento monótono, que os erros, já se acostuma com os erros, você acaba entrando na monotonidade que é horrível para você. Aí você vai querer ficar fora daquilo, livre daquilo. Aí você cai no pecado, amigo. Você cai no pecado. Sei que você falou, tem uma questão de... Quando você cuida de você mesmo, você começa a trazer para o outro uma tranquilidade também. Porque não adianta você querer cuidar do próximo se Isso. você não cuida nem de você ainda, se você nem desenvolveu ainda algo dentro de você. Eu vejo muita gente colocando sonhos mirabolantes, propósitos de vida mirabolantes, sem nem antes ter resolvido o que está dentro da própria pessoa. É o primeiro passo da Primeiro escada. passo, primeiro passo para se relacionar, Exatamente. para abrir uma empresa, para tudo. Você saber pôr o princípio na empresa, porque a Sim, coisa só vai certo se você tem princípios. sim, Foi a primeira conversa que a gente teve aqui, não foi? foi. Princípios. Essa questão de financeiro, que é até algo que a gente ia falar, Uhum. o dinheiro ele é aberto para qualquer pessoa. Qualquer ser humano, seja bom ou ruim, que você imagine que seja, ele vai ter acesso ao dinheiro. Mas o dinheiro, ele não é o ponto principal para poder você ser próspero. Eu vejo você colocar aí, entra aí no Pinterest, escreve assim, ó, prosperidade. Vai Ó. aparecer carro, vai aparecer dinheiro, vai aparecer mansão, é isso que vai aparecer. Mas a Roupa prosperidade, cara. roupa cara, mas a prosperidade são 3 pontos específicos. Financeiro, com certeza. O espiritual, com certeza. E o mental. Se E você não se tiver essa pôr, base, não e tem se jeito. pôr em escala de importância, primeiro seria Espiritual, espiritual, segundo, mental, mental, e aí que vem o aí financeiro. que vem o financeiro. Tem que saber também escalar essa parte, né? É. Então é o primeiro passo. Como é que é a sua relação hoje com o dinheiro? Depois do que você está participando do programa 947, da Fraternidade, qual é que é a sua relação em questão com o dinheiro? Você enxerga hoje o dinheiro, você enxergava antes como algo distante, ou já não tinha essa percepção? Porque tem pessoas que enxergavam como distante ou Sim, não. sim, Como é que é sim. isso? Como é que é hoje? Olha, eu vim de uma família de classe média, então não era lá aquelas coisas, mas a gente tinha um carrinho, meu pai conseguiu tirar um carro 0 km, a gente tinha uma casa sempre com tudo, não faltava nada, mas também nunca fui uma pessoa de ter todos os brinquedos da época, sabe? Eu tinha dois Hot Wheels mais arranhado que tudo, meu amigo. E fiquei 6 anos com eles. Mas tive, pelo menos, graças a Deus, tive muitas memórias boas com eles. Mas, então, visualmente, assim, sobre o dinheiro, eu sempre dei muito valor aos meus dotes, que é com música, que é com arte, que é com criatividade. Eu gosto de trabalhar com criatividade, meu cérebro não cansa quando eu trabalho com isso. Então, eu me sentia muito bem e eu sabia o valor que tem isso. Então, assim, até hoje eu não trabalho profundamente nisso, mas eu estudo, né? Eu tô fazendo arquitetura, finalizando aí. Então, assim, a questão com o dinheiro, que você falou, foi a questão dos dotes, né? Que você considera como você já tinha esse pensamento. Mas e Isso. qual é que era... Você pensava em relação a bens materiais, assim? Você imaginava
Você tendo algo muito além, ou não tinha esse pensamento antes, ou já tinha, como é que era? Eu desde criança alimentei esse sonho realizar o sonho de garoto, né? Aquele adulto que realiza sonhos de garoto. E eu sempre fui o cara que sonhou saudável, graças a Deus, né? Não aquelas coisas de luxo. Claro, meu sonho é ter um carro maravilhoso, né? Qual homem que vai ganhar ter uns 400 mil sobrando, já tendo a casa, tendo tudo, não vai querer um carro confortável para viajar com a família, né? Isso é um sonho que todo homem aí que gosta de carro tem. Eu tenho A minha também. esposa é doida em carro também. Pois é. Então, Mas assim, eu acho que é até mais que eu se brincar, viu? desde criança eu alimentava isso. Aí eu sempre sempre botava na minha mente, mas para conseguir isso, você tem que agir. Você tem que agir. Só que eu era bloqueado, como eu disse no começo, eu era uma pessoa muito crítica e neutra. O pior tipo, o cara que vai viver no mesmo sempre, vai morrer no mesmo. Se for possível para ele tirar 6 em todas as notas da escola, ele vai tirar 6. Eu era esse tipo de pessoa. Hoje em dia não, hoje em dia eu quero dar o meu melhor porque eu sei que eu vou conseguir chegar lá. Alimento os sonhos sempre, mas eu sei que é agindo que eu vou chegar lá. Hoje, o que eu consigo agir até o momento, por estar estudando, por estar fazendo milhares de coisas, melhorando o corpo, porque eu acho que é uma das partes que vai me dar energia para agir, para tudo que eu quero, A saúde, né? né? Você tem que saber isso também, que a saúde corporal influencia a mental e, consequentemente, o espiritual, e aí vai em uma cadeia. E aí atinge o seu financeiro, atinge o teu alimentar, atinge o teu de relacionamento com pessoas, atinge tudo, né? Então é isso, é isso em relação aos sonhos e também a ter o controle financeiro. Controle Bom, financeiro, claro, eu tô sempre querendo desenvolver, mas eu tenho aqueles meus deslizes, vou comer uma pizzinha uma hora, pá, mas assim, hoje em dia eu consigo estudar muito mais sobre o meu futuro financeiro, sobre os meus sonhos que dependem de uma quantia financeira, como por exemplo casar, como por exemplo ter filhos, que são sonhos que estão começando a vir na escala de urgências, né? Então a gente tem que estar sempre consciente e isso acaba se tornando combustível para meter marcha. E é isso, gente. Tem que ter motivação, motivo para ter ação. E é isso que a gente busca sempre, não é? A gente fala exatamente. sobre tudo aqui para gerar uma faísca de motivação para todas as pessoas aqui. Então a gente fala sobre quem é Deus, relacionamento, um leque de coisa para atingir todo mundo. Família, financeiro, Exatamente. Família, né? financeiro, para a gente atingir todo mundo, porque a gente sabe que cada um tem os seus percalços, cada um, às vezes, o que não vai em um vai em outro, o que, sabe, às vezes o óbvio precisa ser dito, e não só dito, dissecado, aberto, né? E é isso. Ó, no programa aí no 47, ó, eu não passei ainda para vocês sobre relacionamentos, porque vai ser uma lapada bem legal, mas que vai dar uma mudança absurda na vida de Com vocês. certeza. É Eu a sempre cartaz trago, que precisa vir não para sei se todo você mundo. lembra, eu trouxe um pouquinho disso e deu uma incomodada. Aí eu Uhum. falei, não, vamos esperar, mas em algum momento isso vai acontecer. Em algum Mas momento a você vê que gente. quando você toca nisso, você já faz as pessoas refletirem. E É, foi o que aconteceu. Eu desenvolvi em cadeia um monte de conversa sobre relacionamento, de foi. desenvolvimento sobre isso. Porque é isso que a gente está falando. Ninguém é perfeito, ninguém virou santo aqui. E em relação a Deus, o que que mudou na sua vida ou não mudou? Porque também, tudo bem, irmão, não ter mudado. Eu falo assim, cara, eu Tem fui. gente que eu já tava na Sou constância. 947, mas a minha presença, a minha intimidade com Deus já era muito boa e permaneceu assim. Ou então era muito boa e ficou ruim. Porque é bom eu ouvir isso, esse tom de vocês, Por trazer sinceridade com mesmo, pra gente mostrar sinceridade. pra Até mesmo vocês. porque, Isso aqui são respostas sinceras, não tem nada sim, aqui conversado. Nem a gente nem conversou sobre nem isso antes, começou, não. né? E outra Mencionamos coisa, nos né? A gente, acessos antes assim, tipo, a gente conversa sobre isso livremente, mas a gente não falou, sim. no dia que eu te entrevistar eu vou falar isso e aquilo. Eu tava escrevendo Não, ali agorinha. E assim, ó. na Peraí, realidade eu te chamei tem 3 dias, né? foi. Tem 3 dias que eu te Isso chamei. mesmo. Deixa eu vou começar a fazer isso. Mas é Exatamente. porque assim, a intenção aqui é não trazer nenhuma vírgula de mentira. Porque a própria tem uma própria definição no direito do nosso país, que é a teoria da árvore envenenada. Um fruto contaminado, um fruto podre, a árvore toda vai estar podre. E aqui o nosso papel é justamente esse. A gente não quer trazer nenhuma gota de mentira.
Não é essa a intenção. Tira isso da sua cabeça, o que você vem tendo de percepções na internet. Infelizmente, existem pessoas que estão trabalhando para trazer, prejudicar a nossa vida, né? Uhum. Ocupar o nosso tempo de modo geral com falácias. Então, nosso papel aqui é trazer verdades. O que é dito aqui é real, acontece, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Exatamente. Então vamos lá. Questão com Deus. O que mudou? Sempre eu gosto de enfatizar isso pra gente sempre manter. Uhum. Sinceridade, seja verdadeiro em todos os pontos específicos para poder não ter. Ah, não, tá falando isso aqui. Ah, né, deve estar falando isso aí porque tá entrevistando lá e ele quer vender alguma coisa. Ah, não. Não. Calma. Vou Não ser é, bem sincero, vou não ser é bem esse o sincero caminho. mesmo. Foi um pouco do que você disse. Eu já era bem próximo com Deus, desde sempre, desde a infância, porque a minha mãe sempre foi da igreja. Eu fiz parte de ministério de música da igreja e eu gostava dessa presença, desse calor do fogo abrasador, de estar próximo de Deus. Aí na minha adolescência eu tive problemas familiares, né? Por separações, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a me distanciar, como uma ovelha perdida, né? Mas sempre acreditando em Deus, às vezes sim me questionava, mas sempre vinha a resposta positiva depois. Eu tô contigo, nada de mal vai acontecer contigo. E isso me alimentava sempre. Porém, com Deus a gente tem que agir também com gratidão. Então a gente tem que entregar para Ele também. A gente tem que louvar Ele. Isso. Quantos aqui você já tirou algum dia para rezar, conversar com Deus hoje? Tirou? Pelo menos uma vez? Muitas É. pessoas não conseguem. Tem gente que só vai no domingo na igreja, conversa com Deus e passa a semana toda distante, né? Tinha vezes que eu nem ia pra igreja, então não conversava com Deus lá, sei lá, 3 meses, né? Depois que eu saí do ministério da igreja por conta de estudo e tudo mais, aí eu comecei a estagiar. Acabou que eu não tinha tempo pra ensaiar, muito cansado. Eu comecei a faltar, tipo, de estar presente com Deus. Só que aí eu descobri que aonde um ou mais, né, estão proclamando o meu nome, eu estarei entre eles. E esse um ou mais, às vezes é você estar presente e Deus. Já são dois. Já são dois, acabou. Então, eu costumo estipular um horário para orar sempre, de manhã ou à noite. De manhã eu sempre consigo parar, fazer o sinal da cruz, fazer todas as minhas orações, rezar por todo mundo. Acho que Deus já tá até, pô, já tá falando dessa galera de novo. Fala assim, dá saúde a elas, dê sucesso a elas, dê amor para elas, dê conforto para elas, dê uma boa noite para ela, né? De manhã eu consigo dar aquela orada braba. E aí à noite, às vezes eu tô no ônibus, às vezes eu tô na academia, aí no meio da execução toca o amém. Entende? Não paro, velho. Ó, o Porque que ele tem que tá, ter essa o que proximidade ele com tá falando Deus. aqui, ó, é porque no 947 nós temos um horário que toca o despertador que a gente coloca, tanto de manhã quanto à noite. Não E é uma nesse lei, horário. não é se você não fizer, você tá expulso. Mas Não é é isso. um hábito que a gente tem que ter, que foi acordado entre a gente, né? Num Sim. acesso que se a gente estipular um horário, todos orarem junto, essa força vai muito maior. Isso daí é para você criar intimidade com Deus. Com Deus, isso, É só para isso, nada isso. demais. Agora assim, eu esqueci. Não tem problema. Alguém vai estar naquele momento ali íntimo com Deus, lembrando de você, lembrando da sua família, Exato. emanando vibrações positivas para você, porque às vezes você também tá passando por alguma coisa muito corrida, do exemplo de semana passada, que o meu filho nasceu. Eu tava no meio do parto da minha esposa e aí E era o deu aniversário dele, o filho nasceu no, é, no, no dia do aniversário dele. parto normal. Presentão, toma aí. Foi o que eu criei, falei com ele, falei, ó, vem dia 22, o dia do meu aniversário. E Vamos veio. fazer o aniversário juntinho. Foi. E aí eu conversei com ele, a minha esposa até falou assim, não é possível, amor, que isso vai acontecer. Eu falei, vai acontecer. E aconteceu. Mas enfim, 9h47 meu celular tocou. À noite. Uhum. Tava na sala de parto com ela. E aí eu não parei para poder fazer oração. Porque eu tava no calor da emoção, tinha acabado de nascer meu filho. E Tava ali. adivinha quem tava lá na vibração? Tinha um Tinha, ou tinha, ou mais. tinha mais, com Pode certeza ter tem certeza, mais. Tem mais. Mas não importa, se faltar 40, o 41
o 100, o que faltar 1000, vai ter um específico vai estar lá. Às vezes a hora passa, aí eu encontro o celular só depois, tocando quase 10h15. Aí Senhor, tu é acima do tempo, vou orar agora também. Isso. Já que passei sem querer o tempo, não estava perto do celular a tocar, vou orar agora. Então, assim, o 947 é um estilo de vida mesmo. E é Uhum. justamente isso daí, essa mudança, essa intimidade De para proximidade com Deus. proximidade com Deus. Então a gente não tem uma. A nossa idolatria aqui é vinculada a Deus Uhum. e nada mais. Não tem nenhum amuleto, não tem nenhuma Tem simbologia. simbologia. É Deus, é Deus. Absolutamente. E o centro. Inclusive, eu lembro quando eu fui constituído no 947, eu falei, poxa, mas eu preciso criar uma simbologia, eu preciso criar alguma coisa. A A gente- numerologia, É, um elemento ali. mas assim, como foi criado algo, na realidade já existia, foi só baixou o download Uhum. e está sendo repassado. Os símbolos que a gente utiliza é só figurativo, não tem nada demais. É um estilo de vida. Você fala, 947, o que que é? Um estilo de É um vida. estilo de vida. É. É uma união de pessoas que cada um quer melhorar de vida. Então, unidos a gente consegue conversar sobre isso. Imagina, você assistir podcast sobre desenvolvimento pessoal. Se você tiver uma pesquisa boa e realmente, né, confiar na pessoa, você vai desenvolver. Aqui é isso, a gente conversar entre si, trocar experiências para que a gente baixe conhecimentos, experiências para se tornar uma pessoa melhor, tá? Ter conhecimento, para discernir sobre quem é Deus, discernir sobre como tratar o futuro, para a gente conseguir até aconselhar pessoas que precisam disso. Inclusive, a gente gosta muito de trabalhar isso aqui também, né? Oferecendo os alimentos para os moradores de rua lá no centro de Brasília, né? A gente estava até conversando sobre fazer visitas, né, em casas, era Casa de infantis, né, recuperação, né? casas de De recuperação, infantil, idoso. porque a gente tem que girar esse ciclo, não é deixar só preso aqui, é a gente se tornar pessoas de ações boas, né? E isso eu adoro aqui também. A gente tem várias ideias também, como a praça, que eu não vou deixar morrer na mente Ah, nunca. esse De aí é melhorar o legal. ambiente público, a gente, cara, externar as coisas que a gente desenvolve aqui. Não só financeiramente, mas também de ações boas, gratas, gratificantes. Sim. O 947 ele mudou completamente a minha vida. Mudou a vida, tá mudando a vida de muitas pessoas. Tá, Eu falo que eu aprendo muito com vocês também. E todos nós somos eternos estudantes. isso. Não adianta a gente querer ser a biblioteca e sempre ficar acima dos outros falando, não, eu sei mais de você sobre isso. Ó, não adianta você ler 1000 livros, 2000 livros, 3000 livros e não executar. Não adianta. Basta um livro bem lido, basta Uma ação. um método muito bom de alto nível, de alta performance para você mudar a sua vida completamente. Só que tem uns locais que os métodos que você não vai conseguir se adaptar, outros você vai conseguir. A hora que você encontrar esse, não vá para outro. Permaneça nesse e vai até o final. Isso. Essa é a questão, nós estávamos até conversando em relação a isso no café da manhã. Nós ficamos muito nos pensamentos. E a ação a gente acaba deixando de lado. Eu comecei o 947 só eu e Deus, e nada mais. Não é à toa que os membros eu não conheço nenhum, não conhecia nenhum antes. Nenhum, eu conhecia alguém, deixa eu ver. Não, nenhum eu conhecia antes. Eu não conhecia, a Paloma não conhecia, Não, era os todo mundo, meninos não. realmente as pessoas foram aparecendo. É, E hoje tá fluindo, tá indo. E, por exemplo, esse vídeo que a gente tá gravando, tem câmera, tem só um celular, tem só um microfone, uma mesinha, um copo com água. Isso é para remeter o quê? O que você tem hoje em mãos, utiliza e aplica. Não fica esperando o momento perfeito da sua vida para você executar. E essa nossa conversa aqui não é só falando sobre o 947, mas às vezes traz uma reflexão profunda também para a sua vida. Para não ficar só nas informações do que seria o 947, mas para poder você ter uma reflexão profunda e agir
parar de ficar buscando o momento perfeito, buscar o companheiro, a companheira perfeita. Eu Exato. tinha esse hábito antigamente, é uma coisa até que nós vamos conversar sobre relacionamentos, que eu ficava buscando a pessoa perfeita. Perfeita. Eu arrumava uma namorada, pô, a orelha dela é meio centímetro menor do que eu acho que é interessante. Era tipo isso. Nossa, ela fala com um sotaque que eu não gosto. Aí vinha outra, nossa, não, essa daí é muito velha. Essa é muito nova. Não, essa é da minha idade. Não vai dar. Sempre, E aí, meu amigo? sempre tinha algum motivo. E aí, por quê? Justamente por falta de direcionamento. Isso eu tô dando um exemplo de relacionamento, mas você pode pegar isso em tudo na sua vida. As Exato. ações que você executa no seu dia a dia, os seus sonhos que estão guardados na gaveta, eles estão lá parados e as ações do seu dia a dia estão juntos com esses seus sonhos. Porque se você não pegar e tirar da gaveta e executar, não Exatamente. vai. Não tem Para jeito. você chegar em Goiânia, você tem que seguir o caminho para lá. Se você seguir para São Paulo, você não vai esperar outro lugar a não ser São Paulo. Se você quer ir para Goiânia, então escolha o caminho. Então é agora que você tem que agir, transformar em microações e para poder chegar no objetivo maior, né? Não é aquela coisa de eu só vou ficar rico se eu ganhar na Mega Sena, porque se a sorte bater, eu já vou estar super rico, eu não vou precisar caminhar para lugar nenhum e só contar com a sorte. Não, cara, a gente tem que acreditar também que a gente pode construir. A gente consegue construir. Você acredita em sorte falando nisso? Em sorte, cara, Você acha que eu tô morando aqui porque foi sorte? ó, a minha definição de sorte é diferente. Eu vou responder primeiro que eu acredito nela. Mas pra mim, sorte é a união da oportunidade com a pessoa estar preparada. Uniu esses dois equipamentos, aconteceu a sorte. Porque a pessoa está preparada para para abraçar essa oportunidade e tirar o melhor proveito do momento, tanto financeiro, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Então, essa sorte, ela existe sim. Se você buscar ela, ou seja, estudar, ter conhecimento, se preparar para abraçar a oportunidade, você um dia vai ter essa sorte. Você que cria, né? Você que Na cria. realidade, você que cria Você a sua que sorte. cria. Agora, aquela sorte que todo mundo fala de você estar andando na rua e achar R$ 100, É isso você aí. tem que procurar muito dinheiro no chão para achar. Você vai ter que estar habilidoso a procurar dinheiro no chão para você viver disso. Então, não acredito nessa sorte. É a criação da realidade, ela é totalmente voltada para dentro da gente. Uhum, A gente não tem como falar que o universo ele é o acaso. Inclusive, exatamente. o próprio Albert Einstein, ele fala que Deus não joga dados. O que seria isso? Jogar dados seria o que o Ítalo trouxe, essa sorte que muitas pessoas acreditam nisso. Uhum. Que é justamente aquela do jogo, né? Vou num cassino e deu sorte, eu ganhei. E Deus não é desse jeito. O universo não é assim. Se fosse assim, nada disso aqui existiria. Nem eu, nem ele, nem você, nem nada, nem esse celular, nada. Porque o universo ele tem uma conexão, ele tem uma simetria, um sistema que ele tem que ser totalmente alinhado. O sistema, se ele tiver uma vírgula desalinhado, ele entra em desordem, entra em caos. É igual um programa de computador. Se você tiver um código errado, Sim, você vai não destruir funciona. a experiência Não funciona, pô. do usuário. Não funciona. Para quem já fez programação aí, você faz um programa lá, você coloca uma vírgula fora da linha, Zero a mais. já era. Ele já não. Você bota para rodar, ele já aparece erro, tal. Aí você tem que descer lá, encontrar Exatamente. vai te indicar o erro, você tem que corrigir. É esse tipo de dado que a gente está falando. Deus não joga dados. Não é joga. tudo numa linearidade para funcionar. Ítalo, qual foi a sua melhor experiência e a sua pior experiência? Vamos primeiro pela pior para poder depois a gente passar um pano. Tá Qual bom. foi a sua pior experiência com a fraternidade quando você começou a frequentar? O que você viveu assim que... Mas se for muito íntimo, você não precisa de falar. Você fala só o que mudou na sua mente. Porque você precisa de abrir algo que seja da sua vida, até mesmo porque não é esse o nosso papel. Nosso papel é só trazer o que uma pessoa que tem interesse em fazer parte do 947 vai poder vivenciar aqui. Porque pode ser que a pessoa vivencie isso que você vivenciou. Não, tudo bem, entendi. Cara,
todas as experiências foram ótimas, tá? Não vou falar aqui que Olha, teve uma vez que eu rapaz, olha que o pessoal vai ficar achando caí que isso ali, aqui... machuquei o... Não, para que o pessoal vai ficar achando que aqui, ó... Não, vou chegar lá e vou ficar super bem. Por exemplo, tomando tapa. Não, brincadeira. Não, assim, mas eu vou falar uma parte assim que foi uma experiência ruim, mas é uma cartaz. Experiência ruim devem ser vividas porque às vezes a gente precisa dela para mudar de vida, para você ter outra atitude, para você, cara, deixar de fazer algo que tá errado, ou então fazer algo que é certo, né? E esses momentos de cartaz não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém quebrar uma empresa e você vê a que tá lá no zero e vai ter que começar de novo. Isso é uma cartaz. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai estar no fundo do poço, você vai se sentir no fundo do poço. Às vezes você nem tá, né? É, E esses momentos aconteceram aqui algumas vezes, né? E ainda bem que foi aqui, na verdade. Porque se você não tem direcionamento, uma pessoa amiga de verdade, igual a gente estava falando antes, um amigo de verdade, ou um familiar consciente para te direcionar, às vezes você vai mais pro fundo do buraco ainda. Então, a minha experiência ruim, né, no final de eu contando isso, foi quando eu tive uma cartaz, que é a da verdade, né? Quem vive na mentira, cara, uma hora cai. Uma hora ela cai. E aí foi uma hora que eu tive uma cartaz muito intensa, né? Por mentir, por às vezes estar vivendo uma mentira e às vezes ter se acostumado com isso, porque gerou um convívio normal, legal. Aí pra largar disso, cara, é uma dor, é uma cartaz. Nesse momento foi uma experiência ruim, mas olha só o que resultou. Um conhecimento bom, uma melhora boa na minha vida. Uma mudança Mudança. de característica mesmo, eu mudei, né? E então entra assim, né? Entra no ruim e bom ao mesmo tempo, porque essa também foi a melhor, porque eu me livrei do meu maior inimigo interno. É a percepção de bem e mal, quem define somos nós. Somos nós. Então você vê, né? Veio o ruim, mas eu defini como positivo. Na verdade, veio positivo, só que no meu condicionamento anterior era ruim. Porque era algo que eu tava viciado, que eu tava lá, já vivendo esse tipo de coisa. Cara, é isso. Tem muitas pessoas que preferem viver na mentira do que na verdade. Eu Cara, ó, já ouvi isso de amigo, falar assim, irmão, sim, eu prefiro viver na mentira do que na verdade. Mas isso, o que que acontece? Se você for viver na mentira ao invés de viver na verdade, você não vai ver o extraordinário. Não tem jeito, exato. não tem como. Não tem como você viver Com o Deus não tem extraordinário. artimanha, não Não tem. tem. Não Você tem. precisa de viver a verdade. Para você chegar nesse ponto, você precisa realmente ter um desenvolvimento, um aprofundamento. Aí a gente chega nesse ponto que você falou, que você teve essa catástrofe, você teve essa mudança mental que foi desconfortável naquele Muito. momento. Não tem jeito. A mudança ela vai ser desconfortável. E Não tem não como. só no momento, na adaptação também do dia a dia, né? Cara, de tudo. Foi uma construção, não foi só aquilo, Sim. pá, ai, senti, aí depois me livrei. Não, foi passo por passo, até o momento de agora. Então a gente. Sim, e o que você falou, a questão de passar por isso e ter um apoio, de ter um direcionamento. Eu falo que eu vivi isso daí de entrar numa catarse sem a minha escolha, porque é o que a gente acaba vivendo no Alcoacete também, é sem a nossa escolha, porque Uhum, ela vem ela com vem. os métodos que a gente utiliza, com todas as ferramentas, ela vem. Só que aí eu vivi isso daí num outro método, o rapaz estava vendeu um curso, esse curso bem caro, assim, caro que eu falo assim por conta do que ele chegou a oferecer e ele me trouxe de ponto negativo. Porque se Uhum, ele tivesse me trazido algo positivo, seria um melhor investimento da minha vida. sim. Só que como ele me trouxe algo Agregadores, negativo, né? ele mexeu numa parte da minha vida, do passado, e abriu essa ferida, é o que a gente fala, né, na parte terapêutica, abre a ferida Uhum, e não tampou. E esse é o grande problema que eu vejo no que tem de informação na internet, no que as pessoas vendem por aí, no que as pessoas fazem para exatamente. poder trazer isso para as pessoas. Eles trazem a catarse, mas
não tampa a ferida. Pois E é. a gente precisa de ter ferramentas para poder tampar. E eu te falar, eu fiquei com a ferida aberta e eu fiquei. E olha que eu tenho muitas ferramentas para poder sair disso. Sim. Nesse método específico que eu vivi essa imersão, que até eu fiquei de madrugada lá e acabou abrindo isso aí na minha mente, ele usou uma parte de hipnose, Uhum. usou em mim a hipnose, eu permiti, porque a hipnose tem que permitir. Eu permiti a hipnose, vivi aquilo dali e falei, não, ele deve saber o que está fazendo, porque pro nível dele de patamar ali, Do que ele, de acesso de do autoridade, que ele estava muito oferece alto. também, né, para entregar. Pra Muito entrega. alto. Aí eu falei, não, eu vou permitir. Só que aí ele usou essa ferramenta, só que de uma forma muito superficial e deixou a ferida aberta. Uhum. Só depois que eu fui conseguir tampar essa ferida. Então, assim, Isso. a gente enfatiza muito que o 947, você tem que vir. Se você viver isso uma vez e ir embora, você pode ter uns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais você não pode saber lidar depois. Então, por isso que eu falo. Quer participar, quer ver o 947? Você tem que viver, só que você tem que criar um estilo de vida. Porque senão, você pega as informações, expande a consciência. Eita, eu vou fazer isso, isso, isso. Vou ficar milionário agora. Vou começar a co-criar minha realidade, aí começa. Só que aí você chega lá na frente, você fala, começa a gerar dinheiro. Criei um patrimônio gigantesco. Só que você esqueceu de Deus. Você esqueceu das pessoas, você esqueceu de você esqueceu do universo, você esqueceu do seu propósito de vida, você esqueceu tudo. Você acabou se entregando a escolhas ruins que fica te pesando no futuro, mesmo você realizado financeiramente, né? Ou você conquistado o que você queria, mas você passou por cima de outras coisas super importantes, né? Às vezes você pegar um livro e ler ele sem absorver o conhecimento certo. É disso que a gente está falando, né? Você trabalha tudo aqui. Aqui a gente trabalha tudo, então todo mês a gente conversa sobre um determinado assunto. Não é sempre a mesma coisa. Então é isso que ele está falando. É essa constância que a gente precisa para desenvolver todas as áreas. Não é só um vídeo que vai virar tua chave e tu vai construir um jato. Não, tu vai ter que ler sobre mecânica, tu vai ter que ler sobre compressão de ar, tu vai ter que ler sobre como faz um avião. Estou usando isso como exemplo hipotético. Mas é isso, você precisa saber todas as ferramentas para você poder ir com segurança, né, para o futuro e também com seus princípios intactos, com a mente sã, né, com a alma sã. Porque se você for para lá e tiver problemas nessas áreas, sinto muito, você pode estar feliz, mas vai estar entre aspas esse feliz. Esses programas, esses cursos que as pessoas vendem na internet, fique rico em uma semana. Trabalhe de casa e ganhe não sei quantos milhões. Aí eu te falo uma coisa. Se você viver o 947, você vai mudar a sua vida. É o fique rico em uma semana, você fica mesmo. Uhum. Você fica rico. Só que é o que ele falou. Não vai ser do dia pra noite. Pode ser. É uma possibilidade. Você De ser do também. dia pra noite. Pode ser. A gente acredita no teu potencial. A gente acredita. A gente acredita. Só que se não for, você tem ferramentas para você lidar com isso e crescer, continuar crescendo. A intenção é o crescimento constante em todas as áreas. Enquanto o seu financeiro ele não está sendo trabalhado ali, você não está ainda vendo o dinheiro, por exemplo, cair na sua conta, mas em compensação a sua mente ela já está sendo trabalhada, você já está executando atividades para aquilo ali acontecer. E se não acontecer, você não vai se frustrar em relação a isso, porque é um processo e você vai buscar outros recursos. O papel é não ser vítima. Não ser vítima do seu passado, não ser vítima da sociedade, não ser vítima do governo. Ah, a culpa é do governo, tô sem Do seu dinheiro. status atual. A do teu culpa é da presente. igreja porque eu não sou próximo de Deus. Uhum. A culpa é do terapeuta que não tem a resposta da minha vida. A culpa é do governador. A culpa é do governador que aumentou o combustível. Que, lógico, eles têm a responsabilidade deles. Cada um tem a sua responsabilidade. Sim. Mas a gente não pode viver em cima da responsabilidade dos outros. A gente Se vitimizando. A gente não pode se vitimizar. A responsabilidade tem. Eu não estou tirando a responsabilidade do que aconteceu no seu passado, as pessoas que fizeram isso com você, a igreja, a sociedade, ao governo, nada disso. Eu não estou falando que eles deixaram de ter a responsabilidade deles. Mas se você ficar preso nisso, você não evolui. Não tem jeito. Porque você não vai ter como. Por que não tem como? Porque assim, imagina, você ficar pensando nos problemas que existem. Você vai ter tempo em algum momento da sua vida para poder criar uma solução para isso? Não vai.
Porque a sua mente é como se fosse esse copo com água aqui, ó. Se você encher ele de problemas, a água é o problema. Se você encher ele de problemas, como é que você vai colocar a solução aqui dentro? Não tem nem espaço para poder colocar a solução aqui dentro. Ou o problema vai transbordar, ou até a solução não vai nem descer o copo, ela vai ficar só andando por ali por fica cima. só por cima. Ou seja, você não vai conseguir abraçar a oportunidade, como a gente estava falando da sorte, porque você não está preparado. Teu copo está cheio. Você não esvaziou os seus problemas da vida, você não esvaziou todo esse conjunto, e aí você começa... As coisas boas vêm para derramar na sua vida, só que você está cheio de outros problemas. Exatamente. E a experiência ruim, apesar que você falou que a ruim é a boa é ruim. É aquela coisa do que a gente fala muito aqui, né? De dar ressignificância às coisas. Tem coisas ruins que vêm pra gente realmente porque a gente é o primeiro na nossa vida, né? A gente é a primeira vez que a gente tá vivendo, sei lá, assim, eu tô falando de consciência presente, Sim, né? Desde que você nasceu até agora, você só sabe o que você estudou, você só sabe o que você viveu, né? E é isso. Então foi uma experiência ressignificada. A Pra boa mim, foi a ruim, porque a ruim foi boa. foi ruim por quê? Porque a adaptação foi difícil, porque eu sofri muito, eu chorei, eu tive que falar verdades que doem, coisas que eu não que chegavam numa área muito sensível minha, né? E aí eu consegui desenvolver, mas o resultado que eu tô vendo hoje me fez ressignificar. Que bom. Fico feliz por isso, né? Meu coração se enche de alegria. Ah, que bom. Porque ver as pessoas tendo essa mudança de mentalidade, perceber que eu falo assim, que o meu papel desde o início, não fui eu que criei A, B, C ou D, não foi isso. O método, o lifestyle, ele já existia. Eu só juntei as peças para poder a gente ver isso. E assim, eu tô aprendendo constantemente, eu não sou perfeito, mas o que eu quero para vocês, para quem faz parte do 947, é justamente não passar pelo que eu passei na minha vida. Não passar pelo desgaste para chegar onde eu cheguei financeiramente, não passar pelo desgaste para chegar onde eu cheguei num relacionamento, que nem eu falei antes, eu vivia nesse looping de escolha de uma pessoa perfeita. Não chegar no que eu vivi na minha família e com os traumas, decepções e vocês não viverem isso, terem eu não falo que é um atalho, mas eu falo que é um direcionamento. Eu posso dar um exemplo? Sim. É tipo quando você tem um filho, você viveu várias situações ruins, sei lá, situações que você não quer pro seu filho. Você vai deixar ele fazer? Ele viver isso? Não, cara, você vai oferecer do bom e do melhor pro seu filho não viver aquilo. É isso, né? É isso que é agregar conhecimento. E se executar, tem jeito, pô. Dá certo, mas aí você vai falar, é você que tá falando isso e você que tá fazendo a propaganda. Não, não sou eu que tô fazendo a propaganda. Não, se isso quiser eu faço. Física. Eu tô do lado dele, eu faço. Mas isso é física, irmão. Isso é ciência. O que é executado aqui já teve um psiquiatra muito alto nível, PhD, que foi lá e provou isso aqui. Já teve um físico que foi lá e estudou a composição da partícula, a criação do universo, e já trouxe isso aqui, já trouxe esses elementos. O que a gente faz aqui é só pegar a parte principal, a parte de alta performance, e colocar e executar na vida. Para eu chegar, vou te falar, para eu ter percepção, consciência mental de cocriação, eu mesmo estudando, eu fui entender isso depois de 10 anos, irmão. Eu assistia, eu estudava, lia livros de cocriação e nada. E eu, cara, depois de 10 anos, ou seja, tem uns 6 anos mais ou menos que eu tive consciência, porque eu fazia isso, eu fazia a cocriação, eu transformava a minha realidade, só que eu não sabia, tipo, você fala, pô, mas deu isso aí certo, pô, obrigado Deus, nossa, que bênção isso na minha vida. Eu agradecia e seguia, mas eu não entendia. E eu vejo que as informações que tem nos meios de comunicação, na internet, né, em específico, às vezes eles deixam a desejar em relação a isso, porque a questão da criação, a questão de você viver a sua própria vida, criar o seu financeiro, a sua relação com Deus, a sua relação com a sua família, isso daí você precisa de ter elementos dos quais eles não trazem na internet. Isso aí é real. Porque assim,
Para você viver isso, você tem que sentir no seu coração. Exatamente. E para você sentir no coração, pô, Exatamente. você tem que trilhar outros caminhos. Exatamente. Porque assim, não adianta, por exemplo, eu vou falar pra você bem assim, ó. Pra você co-criar a sua realidade, basta você pensar e soltar. Isso Fica vago. Vago. Não é suficiente. Você precisa de desenvolver o seu pessoal, o seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua família, a sua intimidade com Deus, o seu ser, o seu interior, o seu mental, o seu psicológico, seu físico, tudo precisa estar alinhado para você co-criar, porque para você criar a sua realidade, se você não tiver um alinhamento em relação a isso, você pode até criar, mas você não vai fazer a criação da forma correta. Exatamente. Porque criar liberdade nós temos todos. A gente pode criar o que a gente quiser. Mas criar da forma correta. O que é criar da forma correta, João? É uma forma de crescimento para o universo e para você. Uhum. Porque você tem que participar da mecânica do universo. Qual é a mecânica do universo? Crescimento. Mas o crescimento ele não é só no pilar, ele tem vários outros. Isso. Para você construir uma casa não adianta você subir só um pilar. Você não vai conseguir fazer outros cômodos sem uma estrutura. Vai cair. Pode ficar estética, bonita estética, né? Montada por pouco tempo. Mas e se vier um vento forte, a parede cai. Todo o sistema da casa se corrói. Exatamente. Ou seja, se você tiver dinheiro, construir esse pilar, o resto da casa é toda movediça. Você vai se sentir confiante só do lado desse pilar. Pode ter certeza que tu vai dormir no pilar, você vai fazer cocô no outro canto do pilar, porque o resto da casa você não vai confiar nela. E é assim a nossa vida. A gente tem que construir vários pilares para poder andar na casa inteira. Viver a materialidade que você falou, né? A questão do financeiro é o que as pessoas fazem. Uhum. Boa parte é Ah, viver ficar na só debaixo de um materialidade. pilar, né? Tipo, viver a materialidade, porque Só o o resto da material. casa é. Só vou ver o material. A Exatamente. prosperidade pra mim é ter uma casa, um Exatamente. carro. Só que você tem que lembrar de uma coisa. De nada adianta você viver um programa, eu vou ver 947. Ok, aí eu vou prosperar financeiramente, vou comprar uma casa, vou ter uma casa muito boa, um carro muito bom. Cara, isso é excelente. Só que o 947 isso não é suficiente para poder você viver a sua vida eterna. Por quê? Quando você morrer, irmão, você não vai levar o seu carro, você não vai levar a sua casa, Isso. você não vai levar o relógio do seu pulso, você não vai levar seu tênis, você não vai levar a sua profissão. Você não leva a sua profissão. Ah, eu sou médico, eu sou sei o que for. Você não vai levar a sua profissão para outro lado. Não é isso que vai acontecer. A materialidade, a gente vive nesse mundo aqui, porque a gente precisa de ter esse plano material para poder a gente ter o desenvolvimento, até sobreviver. Porém, lá do outro lado, o que você vai levar é a sua consciência e o que você trouxe para o universo de positivo, de algo que fizesse com que ele crescesse. E aí você vai acontecer o quê? Você morre, você vai se conectar com a energia que você criava aqui. E é esse o nosso papel. Qual é o papel 947? Não é só material. Material vai existir? Vai, com certeza. A gente foca muito em relação a isso. Só que isso não é suficiente. Não adianta. Não adianta. Não adianta a gente... eu vou morrer agora. Imagina. Cara, se você morrer agora, o que você vai levar? O que você vai levar daqui? E tipo assim, se você é rico e ficar doente, você pode pagar o plano que for, mas essa sua doença vai te consumir. Sei lá, vamos pôr um exemplo que tá acontecendo muito nesse século. Problemas psicológicos. Cara, até os ricos estão tendo. Até os ricos estão se afundando em problemas psicológicos profundos, cara. Adiantou ela ter esse dinheiro todo? Ela tá se sentindo feliz só com esse pilar construído? Não resolve. Pergunta pra uma pessoa que é assim. Tente ter essa experiência, né? Tente conversar com uma pessoa que é assim. Porque você vai começar a ter uma visão de mundo muito diferente. Você vai começar a dar valor em outras coisas. Sim. Inclusive, eu falo que para participar do 947, eu falo que é fácil se você se aproximar de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais fácil vai ser para você desenvolver o programa. Agora, se você não estiver próximo de Deus, vai ser um pouco mais difícil. Tem como você desenvolver. Tem. Mas você vai ter uma dificuldade maior, porque... Ele te ajuda. Ele vai trazer a base. Ele te ajuda. Ele vai trazer a base Sério, pra você. ele ajuda, realmente ajuda, gente. Sim. Tem gente que fica perguntando, mas por que Deus não age na minha vida? Ele age. Mas basta você agir primeiro. Ele não vai te dar antes, ele não é um agiota.
que vai te dar aí o negócio e depois vai ficar te cobrando. Sim, Cadê pra mim sim, de é volta? isso mesmo. Cadê? Não, cara, você tem que entregar pra ele. Entrega a sua vida, doa a sua vida nos pés da cruz, como Maria e os discípulos dele. Aí sim, ele vai vir até você. Essa questão da agiota eu ri porque eu já fiz isso, sabe? Eu fazia assim, Deus, Eu só não faço por. se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Aí ele, tá bom então, tá, vou te dar isso, depois você me paga. Aí ele me dava e eu não pagava. Olha aí, ó. Ainda bem que eu tô zerado nessa conta com Deus. Já fiz isso. Eu falava, rapaz, tal coisa. Aí acontecia, aí, e aí, agora? Eita, fiquei na dívida. Mas tudo bem também, se Tudo você bem quer também, não, tudo ajuda. bem também. Ele age do jeito que ele quiser, mas Eu já sabia na realidade que você não ia pagar. é. Sim, Já sabia, eu ia falar, não sei, filho. Vai lá, eu vou é acreditar isso, de novo, aí eu sei o que vai é acontecer. isso. Oi, paga Não, a gente também, viu? Desce o dedo no like aí, curte esse vídeo, sim, compartilha, ajuda a gente, tá? sim. A espalhar essa palavra, não só para mostrar o 947, mas também para dizer para pessoas, né? Desenvolver conversas todas construtivas, né? Cara, te falar uma coisa, irmão. Eu acredito tanto no 947 que se as pessoas, se o mundo todo, eles vivessem isso daqui, o mundo iria ser totalmente diferente, ser muito melhor. Não tô falando isso por soberba, não. Não tô falando que eu sou a melhor pessoa do mundo, nem o Ítalo, que faz parte, né? Que nós somos um corpo único Uhum. na fraternidade. Mas eu falo que a gente está no caminho certo. A gente precisa de reconhecer isso. Que a mudança está acontecendo, mas pode ser lenta, não importa. É, Pode ser um, dois, três, quatro. Eu falo que se vier 1.000, 2.000, 3.000, 1.000.000, amém. Se veio um, amém amém. também. É uma vida, irmão. É você, um só, você aí. É só eu que agora eu vou fazer parte do novo 47. Pra gente já tá de bom tamanho. Nós somos muito gratos em relação a isso, mas lógico que a gente não para nesse patamar. A gente precisa de seguir É, para a poder gente tem que atingir dar mais o nosso pessoas. melhor. A gente tem que dar o nosso Tem que melhor. dar o melhor, não importa o que Para vai tudo na acontecer. vida, você também tem que dar o seu melhor para ser o melhor e também para viver. Tem que ser o melhor. Irmão, pra gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Hum, O que significa um 947 para você? cara, Porque vamos senão a gente lá. vai ficar aqui o dia todo. É É, muita coisa, irmão. mas Lá não. cara, o que significa para mim é essa conversa toda. Sério, é essa conversa toda. É esses momentos que a gente vive. A gente vive esse tipo de momento aqui sempre no 947, uma vez por mês. E às vezes até mais, porque a gente se encontra por fora, a gente conversa, a gente tá vivendo a nossa vida. Até fora do 947, você vive o 947. A gente se encontra, a gente anda de lancha. É, A a gente gente sai, vai no vai no boliche. boliche, curte um aniversário, Sim. né? Cara, a gente busca uma vivência, então, e essa vivência é no certo. E isso é que é o 947. É você ser direcionado e você ter pessoas num lugar que todas vão querer o seu bem, sabe? E se tiver acontecendo algum mal com ela, a gente ter discernimento para poder ajudar ela, mas ajudar direito, claro. Tem que ajudar direito. Tem que trazer conhecimento de Tem que alto trazer nível. Alta conhecimento de alto performance, né? nível, de alta performance. O espiritual de alta performance. É Sim. a verdade, o caminho e a luz. É nisso que a gente está mirando. Isso é que é o 947. Não Sim. tem erro, a gente não tenta errar, não mente, sai da mentira. A gente busca o melhor todo dia, que é correr atrás, todo dia, cara. E é isso. Isso é que é o 947. É todo esse montante de conhecimento que a gente melhora, tanto interno, e que está começando a sair, a ficar externo. É. Eu era fino, gente. Esse meu braço aqui, se fosse nessa câmera aí, ia estar bem lisinho. Então, assim, Cara, eu ia te primeiro. falar que eu não me recordo dessa época assim Eu vou de. te mostrar uma foto, cara. Eu não me Que recordo, isso, eu irmão. era fino. Então, assim, começou a externar fisicamente minha saúde, saúde bucal, preocupação com o corpo, exames, esse tipo de coisa, alimentação. Então, isso já começa a mudar na sua vida. Uai, Ítalo, como assim? Com Deus? Com Deus, exatamente.
Porque... Programa de nutrição não, viu? Né? 947 não é, é nutrição também, mas não é só isso não, tá? Porque, tipo, você e a sua casa começam a servir ao Senhor. E isso começa a melhorar na sua vida. As pessoas vêm, olhem pra você, nossa, você tá diferente. Vocês vão ver no vídeo de várias pessoas aqui vão falar isso. Que externamente as outras pessoas começaram a ver mudança. E é isso. A gente muda tanto internamente que a gente começa a externar. Isso é o 947. Bem, vamos encerrar, porque senão a gente fica aqui o dia todo e tá um calor, meu irmão, absurdo. Mas a gente tá aqui pra trazer um conhecimento pra vocês. Ítalo, obrigado por você ter vindo, irmão. É muito gratificante te ver. Toda vez que eu te vejo, meu coração enche de alegria. Nossa, é muito feio também. É uma felicidade assim imensa. Eu falo que o 947 é um ecossistema, uma fraternidade realmente que eu vejo que vocês olham pra mim com carinho e eu vou te falar, é o mesmo sentimento é recíproco todos vocês. Obrigado novamente por você ter vindo aqui num domingo, com esse sol quente do jeito que tá. É o melhor dia. Lá em casa ia estar mais quente. Não, mas não foi por isso não, tá, gente? Não foi por isso. E muito obrigado de novo. E Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Amém. Obrigado a vocês por vocês ficarem até o final, quem ficou. Esse é o 947. O nosso papel, o nosso caminho é fazer com que você viva uma vida extraordinária. Até mais. Até mais.